Então leremos verso 5, diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Glórias a Deus. E o versículo de número, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7, que eu acabei de ler neste momento, e eu quero que você repita comigo estas palavras. Diga assim: virtude. Não, mas eu sei que tem crente pentecostal aqui, né? Eu sei que você é uma benção. Então, para tremer o inferno, para esses demônios que te ameaçaram, te afrontaram na semana, serem destruídos, você vai dizer mais alto: 1, 2, 3, e virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caridade. Glória a Deus. Então coloca a Bíblia na cadeira e pega aí, dá a mão para o seu irmão. Eu creio em unidade, eu creio em transferência de unção. Se tem alguém triste aqui, a alegria que está nesse altar, está na sua vida, vai passar para ele e ele vai ficar alegre. Se ele está acetado pelo adversário que lançou os seus dardos inflamados sobre ele, o escudo da tua fé vai passar para ele também. E todos nós seremos renovados, porque aqui não há espaço para Satanás, aqui não há lugar para derrotados, aqui não há lugar para quem não crê na promessa de Deus. Estamos aqui porque somos um povo vencedor, cheio do poder de Deus e da presença do Espírito. Vamos orar, Senhor Deus querido, e agradecendo neste momento pela tua fidelidade. Nós te pedimos, ó meu Deus, que o Senhor abençoe o fluir desta palavra. Sabemos que o inimigo tem fúria contra esta reunião, sabemos que ele tem fúria contra os louvores, mas se tem uma coisa que ele não suporta, é que a igreja conheça a verdade. Ele não suporta o momento da palavra, porque a palavra nos diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Jesus nos disse e afirma: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós cremos que essa verdade está aqui. Eu me coloco como instrumento e preciso, ó Deus, que os teus anjos estejam agora subindo e descendo neste lugar. Eu preciso, ó meu Deus, que este povo adore comigo, me incentivando a pregar a tua palavra, e que o teu Espírito me dê entendimento no coração e na mente, para ser um porta-voz da tua voz, ó Deus. E eu sei, meu Deus, que esse povo que está aqui já está sentindo uma presença que não é normal, uma presença que é a presença do teu Espírito. E se essa presença está na vida dele, eu convido a ele dar um sinal agora, glorificando, exaltando e adorando. Só quem crê levanta a voz para dar glória. Aleluia. Cadê os batizados do Espírito Santo? Cadê as línguas estranhas? Isso, você tem liberdade, se edifica, fala em línguas, e se não tem, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se assente ao seu lugar. Ai, Jesus, glórias ao teu nome. Olhe para cá, preste atenção. O texto que nós lemos foi escrito por nada mais, nada menos do que uma pessoa que foi testemunha ocular dos sinais e maravilhas operados por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este homem, ele certa vez consegue visualizar dentro da boca de um peixe um estáter, uma moeda romana, que serviu para pagar um tributo aos coletores de impostos. Ali ele desfrutou do primeiro caixa eletrônico da época. E esse homem também teve a felicidade de um dia
numa tempestade no meio do mar, em uma madrugada, ver alguém vindo que outrora ele pensava que era um fantasma, porque para andar sobre as águas somente coisas sobrenaturais. Tinha esquecido que o Deus que ele cria, o Senhor Jesus que o chamara, também era sobrenatural. E reconhecendo que era o seu mestre, ele teve a ousadia de participar da mesma experiência. Ele pediu: mestre, se és tu mesmo, eu também quero andar sobre as águas. E olhando para Jesus, ele começou a andar, desfrutar daquilo que só o mestre, só o Filho de Deus tinha experimentado. E olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Eu me arrepio em falar disso, porque eu já fui na beira do mar, eu já fui no Rio de Janeiro, e eu sei que aquelas ondas são violentas, o mar é imenso. Eu não consigo ficar sem ter medo, mal a uns 3, 4, 5 metros da beira. Imagina em pleno mar, um homem andando em meio a uma tempestade sobre as águas. Quando ele olhou para o mar e sentiu o que eu senti agora, que isso era uma coisa de louco, andar no meio do mar, no meio da água. Quando ele viu que poderia afundar, ele temeu e começou a cair. E eu já aprendi com a vida dele que se nós quisermos continuar até a volta de Cristo, não olhe para as tempestades, não olhe para o mar, não olhe para as adversidades, olhe somente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo de Nazaré, e está aqui hoje para te abençoar. Tenho glória a Deus por isso. Este homem, depois de muitos erros, teve uma grande experiência tal a ponto de ordenar a igreja, escrevendo uma carta aos cristãos que estavam dispersos por causa da perseguição implantada por Nero, imperador romano. Ele começa a falar sobre a provisão de Deus a um crente em meio ao sofrimento. Junto com a sua primeira epístola, nós aprendemos que as ardentes provas vêm ao cristão que segue a verdadeira fé. Mas o apóstolo Pedro nos diz para que devemos descansar. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: descanse, porque o apóstolo nos diz que sobre nós há algo que o mundo não tem e nem conheceu. Sobre ti repousa o Espírito da verdade. O Espírito da glória de Deus está sobre a tua vida, mesmo em meio aos sofrimentos. E ele também diz que o crente que sofre por amor a Jesus desfruta de uma companhia mais intensa, de momentos maravilhosos. O Espírito Santo se manifesta a ele de uma forma mais contundente, mais profunda, porque Deus não gosta de relacionamentos superficiais. Se você é um daqueles crentes que acha que ir no culto aos domingos já é o suficiente, Deus não compactua com esse tipo de pensamento. Ele gosta de gente que esteja tão íntimo dele, a ponto de reclinar o seu rosto no peito dele e sentir as batidas do seu coração. São íntimos que Deus procura nos últimos dias, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que estejam dispostos a dar o seu tempo para ele, tempos a sós, tempos em oração, tempos na leitura da palavra. O apóstolo Pedro nos diz: olha, desejai ardentemente como recém-nascidos o verdadeiro leite espiritual, que é o conhecimento da palavra. E o apóstolo nos adverte também que nos últimos dias entrariam no nosso meio, eles viriam de nós, mas nunca foram e não serão dos nossos, falsos líderes, falsos profetas, que por causa de uma igreja cheia de dinheiro, de prosperidade, vendem o seu ministério, deixam de exortar as ovelhas, deixam de pregar a verdade, pensando que piedade é fonte de lucro. Graças a Deus que ainda tem igreja aqui que ainda prega a verdade e não alisa homem para ter benefício próprio. Nós pregamos aquele que diz: se arrepender, você sobe, se ficar no pecado, desce. Este mesmo Deus está aqui. O apóstolo, com intimidade, com experiência, nos dá um daqueles ensinamentos, daquelas dicas que só o Espírito Santo para usar. Quando ele diz sobre o acrescentar à fé, nós vemos aqui 7 atributos, diga assim, 7 atributos que são acrescentados
A fé. O último domingo que eu preguei aqui, eu falei sobre a fé. E agora o Espírito Santo me ordena falar sobre o que deve ser acrescentado à fé. Nós vemos 7 atributos, porque 7 nos tipifica a perfeição de Deus. Ele está dizendo que aquele que tem fé, ele tem que ser perfeito como o mestre dele é. Então, quando nós olhamos para este conselho, nós entendemos que se quisermos termos uma vida abençoada, uma vida diferenciada dos demais, está na hora de você ter esses atributos acrescentados à sua fé. Ou então, você não tem saída. Porque os dias são maus, nós estamos vivendo tempo de grande apostasia, o reino do anticristo está aí, nós estamos passando uma fúria contra a igreja jamais vista no Brasil, e também não só contra a igreja, mas contra a família. Quem percebeu que a família está sendo violentada, vilipendiada pelos poderes de Satanás? Muitos estão dormindo e nem oram por isso, porque não sabem que um dia nos Estados Unidos da América, numa conferência de profetas, Deus tomou um vaso inspirado pelo Espírito Santo e começou a falar do avivamento dos últimos dias, começou a falar da última igreja na face da terra antes da vinda de Cristo no arrebatamento, sobre a igreja de Filadélfia, quando aqueles homens prepotentes da América do Norte levantaram o seu ego e disseram: quem de nós será responsável pelo avivamento final da história da humanidade? Eles tiveram uma surpresa, porque os olhos de Deus não estavam mais voltados para o norte da América, mas o profeta disse: eis que na América Latina e num país chamado Brasil terá o maior celeiro de pregadores da hora final. O diabo ouviu a profecia e a nuvem negra veio para cá através do partido político. E nós vemos tantas leis insanas, absurdas, e só um cego espiritual para não entender que o que está em jogo não é a casa que você espera, não é o casamento que você pede, não é o dinheiro na conta, mas é a salvação de almas que estão dependendo de uma igreja que tenha consciência de uma fé genuína, acrescentada de verdadeiros atributos que nos façam ganhar almas para Ele através do nosso testemunho. Eu quero que você redobre esta atenção, porque se a campanha fala de quebra de maldições, está aí um ótimo segredo para as maldições serem quebradas: uma vida de fé completa. O apóstolo Pedro nos diz que a primeira coisa a ser acrescentada à fé do cristão é a virtude. Diga assim: virtude. Virtude significa, no dicionário secular e também nos originais do Antigo e do Novo Testamento, seja no hebraico, seja no grego, significa disposição. A primeira coisa que tem que ser acrescentada na fé de um homem e de uma mulher de Deus é a disposição. Crente que não tem disposição não serve para vencer na hora final, não serve para ganhar a sua casa, a sua rua, ou seja, a sua nação para Jesus. Temos que estar dispostos, e o tempo é curto para falar sobre isso. Dispostos a quê? Eu não sei. A pagar o preço, a orar mais, a evangelizar, a perdoar. Tem tantas coisas. Disposição em fazer o bem. Melhor traduzindo para nós, disposição em atender o chamado de Deus. Porque muita gente que pensa que chamado é chegar num púlpito como esse e começar a pregar e cantar. Irmão, para eu chegar aqui eu passei por muito degrau da minha vida, que talvez nem você queria passar. Chamado é muito mais além do que isso. Chamado é convicção de quem te chamou e do que você tem que fazer para Ele. Chamado a entender que Deus chama reis e sacerdotes. Se eu não sou rei, eu
sou sacerdote. Se eu não sou sacerdote, eu sou rei. Pastor, o que o senhor está falando? Eu vou explicar. Eu quero dizer que na chamada de Deus, se você é um sacerdote, você tem que viver para o ministério. Você tem que viver em função da salvação de almas. Agora, se você não é sacerdote, não nasceu para pregar, evangelizar, dirigir igrejas, trabalhos, evangelismos, mas você é rei, Deus tem uma promessa de te prosperar, de fazer você um empresário, você ganhar muito dinheiro, ter realmente recursos. Você tem que ajudar a obra do mesmo jeito, financiando, pagando aluguel, financiando terreno, missões, ajudando vidas. Mas você é rei, você é sacerdote. Eu não sei, quem sabe é você, mas uma coisa eu sei: tem que ter virtude, tem que ter disposição para realizar aquilo que você foi chamado. No primeiro exemplo na Bíblia, 2 Crônicas, capítulo de número 19, versículo 3. O profeta Jeú chega a um homem chamado Josafá. Diga assim, Josafá. Eu sei que muita gente já ouviu falar dele. Pastora Vânia prega muito sobre uma passagem cuja ele está mencionado. Quem já ouviu falar de Josafá? O profeta chega a ele e diz: olha, ai meu Deus, é forte. Eu vejo virtude em teu coração. O profeta ia repreendê-lo porque ele foi a uma guerra com Acabe. Deus não queria que o Israel puro, o Israel que estava no altar, tivesse aliança com o Israel caído. Ou seja, o reino do sul não tivesse aliança com o reino do norte. Ou seja, o crente que está na brecha não pode ter comunhão com um crente desconcertado. Mas ele teve disposição em ajudar. E quando o profeta foi repreendê-lo e dizer: olha, eu não gostei de você ter ajudado este homem ímpio na batalha, no mesmo momento o Espírito Santo mudou a mensagem. Quando ele vai repreender Josafá, o Espírito Santo muda e diz: não, mas porém vistes virtude em seu coração. Ou seja, a intenção de Josafá não era se contaminar, era simplesmente ajudar o seu próximo. E como Deus viu virtude no coração dele, Deus o abençoou de uma forma poderosa. Então quero que você aprenda uma coisa aí, na vida deste homem mesmo, nós podemos tirar o exemplo. Ele teve disposição em ajudar alguém. Isso tem que ser acrescentado à nossa fé. Quantas vezes pessoas vêm até nós, a obra clama, a obra geme, e ninguém quer ajudar. Mas eu vim profetizar debaixo da unção do Espírito, porque o Espírito de profecia está sobre a minha vida. E quem crê pega nesta noite, porque assim diz o Senhor: hoje eu te dou virtude para ajudar, para ajudar, para ajudar. Se recebeu, dá um glória. Eu vou pregando e você vai recebendo, aí fica tudo bom. Outra coisa, pela disposição, ele tirou todos os ídolos do reino do sul. Ele era rei. Pela disposição, essa virtude que esse homem tinha, ele investiu no templo e no ministério sacerdotal. Ele financiou levitas, ele pagou cursos, pagou hospedagem, pagou todas as despesas para que um levita pudesse colocar dentro do templo do Senhor um louvor que enaltecesse o Todo-Poderoso, que fosse um louvor com excelência. Ele providenciou que nunca faltasse carne para o sacrifício dos sacerdotes. Ele financiou para que todo o povo pudesse ir ao templo e ouvir a lei do Senhor para não perecer nos seus caminhos. Ele teve disposição, e por isso quando ele foi à batalha, 3 nações se levantaram contra o rei Josafá. Que 3 nações são essas? Já percebeu que os inimigos que nos perseguem hoje são os mesmos que nos perseguiam muito tempo atrás?
Parece que tem gente que não vai com a nossa cara e o tempo muda, Deus nos abençoa. Ele vê a glória de Deus na nossa vida, em vez de abaixar e dizer, realmente Deus é na tua vida, me perdoa, ele continua sendo teu inimigo, mas não tem problema não, porque assim como maiores é a quantidade de inimigos que existe contra a igreja, maior é o Deus que está com a minoria, maior é o Deus que está com quem é disposto e tem virtude para ajudar o seu próximo. Tem virtude aí? Os moabitas, povo da montanha de Seir, pessoas que quando Moisés estava saindo do Egito para ir à terra prometida e era necessário passar pela terra deles, Moisés disse, eu não quero nada seu, eu não quero o seu boi, eu não quero o seu jumento, eu só quero passar por aí. E eles negaram. Eles disseram, não, vocês não passam por aqui, se quiser dar a volta lá pelo outro lado. Mas Deus não se importa com isso. Se tem gente que quando você estava tentando ir rumo à terra prometida, fechou as portas para você, levanta a mão para receber nesta noite. Pela virtude que há no seu coração, essas mesmas pessoas vão ter que ver você lá dentro da terra, e elas foram para saber que quem prometeu foi Deus. Satanás vai ter que ver você dentro da terra, dentro da promessa. E esse mesmo povo se levanta novamente. Ele vai para a guerra e consulta Deus e diz, e agora? Aí o profeta diz a ele, faz o seguinte, chama os levitas. Vocês não precisam de guerra, de armas, só adorem. Josafá, como tinha virtude, disposição em obedecer, mesmo com medo, obedeceu. Parece loucura ir para a guerra sem armas. Botar um monte de gente indefeso, desarmado, com pandeiro, viola, harpa, enquanto os inimigos estão lá com flechas, espadas, lancetes. E quando eles começam a cantar, antes de chegarem no lugar, eles mesmos tinham brigado entre si. Deus enviou um espírito de contenda no meio deles, e eles mesmos se mataram. Isso é profético, só tem 2 ali recebendo isso. Os inimigos que estão se levantando contra a sua vida, não se preocupe, Deus vai enviar um espírito de confusão, e ao mesmo tempo que eles estavam unidos para te destruir, eles vão brigar um com o outro e não vão prevalecer. Aleluia! Eu vejo isso acontecendo nos dias de hoje. Virtude te leva a vencer. E a Bíblia nos diz, Josafá se dispôs a andar nos mandamentos do Senhor, conforme foi seu pai. Uma fé verdadeira nos leva a ter disposição em seguir bons exemplos. Tem muita gente inventando desculpa, é falta de virtude. A gente fala, irmão, até hoje está aí no pecado, nessa bebedeira. Deus tem uma promessa para a sua vida. O que está acontecendo? Aí eles vêm com aquelas desculpas esfarrapadas. Já viu de crente que não tem fé? Não, pastor, é porque você não entende. Na minha casa todo mundo é ímpio, todo mundo bebe, todo mundo fica na prostituição. Aí a gente fica com raiva do cão, e até mesmo dá raiva até da pessoa que dá lugar para ele. Aí a gente tem que jogar a Bíblia nele e dar lapada. Aí eu começo engraçado. Noé, a palavra diz que não era uma família, não era o tio, não era a casa, mas era todo o universo, todo o planeta Terra corrompido. E Deus achou graça em Noé e viu ele como justo diante de Deus.
Abraão tinha tudo numa cidade cosmopolita em Ur dos Caldeus, sul da Babilônia. Renunciou herança, renunciou riquezas, porque ele disse: eu não tenho pacto com deuses que não andam, que não falam e que tem que ser carregado por homens. Eu tenho pacto com Deus invisível, que acredita na minha fé e é poderoso para me justificar. Virtude, disposição, estar disposto. Segundo atributo, ciência ou conhecimento, porque ciência é o esforço humano de conhecer tudo sobre o universo. E tanto a ciência aplicada como a experimental tem que reconhecer que Deus é o Criador do universo. Quanto mais a ciência avança, mais ela paira com as escrituras. A arqueologia prova isso. A ciência dos astros, dos luminares, que vão lá nos planetas, nos cosmos, na Ursa Menor, 7 estrelas, dizem: alguém deve ter criado isso. A ciência do design inteligente, estudando a íris do olho humano, disse: não é possível esse complexo de riquezas dentro de um olho humano. Tem alguém que fez isso, e eles têm que dar o braço a torcer e dizer que quem fez isso foi o Deus que está aqui. Ele é o Deus da ciência. Ciência, conhecimento. Eu fico perplexo, porque vivo em uma geração que não quer ler Bíblia, que não quer vir para a escola dominical, e acha que vindo para momentos de apoteose do Espírito, a sua vida vai ser mudada. Eu digo que não, porque se tem uma coisa onde o diabo destrói o crente que tem a promessa de que nem as portas do inferno prevaleceriam contra a vida dele, há essa coisa chamada de falta de ciência, falta de conhecimento. E para ter conhecimento tem que ter a virtude, que é a disposição em querer estudar, colocar a cara nos livros e meditar e orar e buscar conhecimento para não perecer. A Bíblia nos dá um exemplo de 3 jovens. Daniel capítulo 1, versículo 17. E a palavra nos diz que a estes foram dados toda a ciência e o conhecimento. E a Daniel foi dado o conhecimento, a interpretação de enigmas, de coisas inefáveis, sobrenaturais. Deus tem conhecimento para a minha e para a sua vida. Coisas espirituais que você não entendem. Vocês não entendem. Deus é capaz de te dar um sonho, uma visão, te dar ciência, o entendimento de todo aquele sonho. Quantas coisas eu consegui interpretando os sonhos que Deus me deu. Quantas vezes fugi de Satanás por estratégias dadas em visões. E eu me dispus a orar, jejuar, consultar o livro e pedir a interpretação e o conhecimento daquilo. Quantas vezes na leitura da palavra, estratégias de prosperidade, de crescimento ministerial, familiar, foram dadas à minha vida. Eu vim aqui para dizer que hoje é a noite que Deus vai acrescentar na tua fé mais conhecimento. Você não vai ficar nesse lugar perecendo, não. Deus vai te dar estratégia e a sua vida vai ser mudada. Levanta a mão para receber. Ainda essa semana Deus vai visitar pessoas aqui na Escritura. Deus vai visitar pessoas aqui através das páginas da Bíblia. E aquele negócio que não rompia no teu ministério, e você tentou de tudo, não conseguiu, não deu certo, bateu, a porta está fechada. Aqui vai dar resposta para a mudança. Quem crê, pega! Ai, porca sua ergemunsina. Aleluia. Terceira coisa, temperança.
Diga assim: temperança. Mas diga mais alto, porque você está comendo muito, irmão. Você está recebendo muita bênção. Já pegou a virtude aí? Já pegou a ciência? Agora fala com gosto. Temperança, que vai mais uma virtude para a sua vida. Temperança do grego ekrateia. Não é línguas espirituais. É grego mesmo. Tem um sentido interessante. Domínio sobre as paixões. Ai, Jesus, abre aspas. O que tem de crente que não domina os seus desejos carnais? Que não conseguem ver uma mulher com uma sainha mais justa, mais curta, e fica com tal, que eu já ouvi aí o demônio do vira-cabeça, que ele está andando e tem que virar a cabeça para olhar. Isso aí é falta de temperança, irmão. Isso é falta de atributos acrescentados à fé. O que tem de gente que não pode ver uma safadeza na internet e fica comichando, enquanto não vai lá, clica, vê, peca, cobiça, faz tudo que não deve, ele não se satisfaz e vai por aí, irmão. Gente que não tem mais temperança para respeitar o irmão. Qualquer coisa que acontece, você pisa no calo dele, ele já te dá uma mãozada, ele já te ameaça parar de dar o dízimo, de sair da igreja. Ei, Deus tem temperança para a sua vida. Deus tem equilíbrio, tem domínio. Temos que ter domínio. Uma vez um jovem chegou triste a mim e disse: pastor, acho que eu não sou mais crente não. Eu falei: ô meu filho, é mesmo? Porque quando vem essas coisas você já fica preparado. Lá vem presepada, né? Ele: não, pastor, é porque eu senti vontade de matar uma pessoa porque ela fez isso comigo. Só que eu fui parar para pensar e eu falei: você matou ela? Eu falei: não, pastor. Você fez alguma coisa, deu um tapa, um chute, ou espraguejou? Não fiz nada, só senti a vontade. Eu falei: parabéns, você é crente. Porque tem uma classe de santarrões aí, que eles acham que são super-homem, que eles não erram, não pecam e massacram os coitadinhos dos fracos na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa. O livro de Gálatas, no capítulo 5, no 2º versículo, vai dizer que o Espírito e as obras da carne estão dentro de um mesmo templo, para que a gente não faça o que a gente quer. E eles guerreiam entre si. Sabe o que é isso? Deus provando se você é crente ou não. Ele permite os desejos malignos, os sentimentos carnais, e te dá a opção do Espírito. Só que ele diz: você não é mais menino. Eu não posso ficar intervindo por você a vida toda. Você é que escolhe. Então, quando vem a tentação, propositalmente permitida por Deus, que também dá o escape, Ele quer provar a sua fé. Ver se a sua fé tem esse atributo aqui, chamado temperança, que vai dominar esse desejo. Pessoas vivem deprimidas, tristes. Isso é o velho homem. Isso é a natureza do homem forte, porque o homem forte manifesta em seguintes coisas: espírito da soberba, espírito da prostituição, espírito da enfermidade, espírito de depressão. Porque nem tudo é demônio. Há casos que são espíritos malignos, mas há casos que são obras da carne, o espírito humano reinando no lugar do Espírito Santo. Se você queria a resposta, está aí. Para de dar lugar à carne e dá lugar a Deus. Quando o homem forte da sua carne quiser prostituir, quiser ficar dando lugar à enfermidade, a opressões, a soberbas, usa o atributo da temperança. Domina essa paixão e diz: aqui não, velho homem, o teu lugar é debaixo dos meus pés, crucificado com Cristo, porque quem reina aqui é o espiritual. Só os espirituais
mais. Só aqueles que creem na promessa glorifica Ele. Aleluia! É maravilhoso. Vem a depressão, ela não vence, não prevalece. Vem a vontade de prostituir, ela não prevalece, porque a temperança está lá, abatendo a nossa natureza carnal. Isso é característica de quem tem uma fé verdadeira, não só de conversa. Você quer conhecer seu obreiro? Quer conhecer o crente? Saiba o testemunho dele na casa dele. Ah? Vai lá ver como é que ele é com o pai, com a mãe, com os vizinhos. E para ungir, para consagrar no sacerdócio, piorou. Aí que o negócio é mais crítico. Porque se nós não vivermos essa fé, nós não herdaremos o reino de Deus. E quem diz isso sou eu? Não, é o apóstolo Pedro. Ele que diz: porque se vocês fizerem essas coisas, vocês não ficarão estéreis no conhecimento de Cristo, e não será privado o caminho da eternidade. Está faltando pregar isso, pastores, em muitas igrejas. Salvação. As pessoas estão muito indisciplinadas e com o nariz empinado, achando que pode e não pode nada. Porque se tem alguém que pode alguma coisa, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, e está aqui para abençoar a sua vida. É, irmão. Aleluia. É um negócio de eu decreto que Deus... Irmão, já viu o que é decretar? Só rei pode decretar. É uma palavra de sentido monárquico, imperial, de quem pode. Como é que a gente chega para Deus? Eu decreto, eu determino. Deus faz isso, faz aquilo. Ei, quem serve é você, não é Ele não. Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele é Senhor dos senhores, Ele é lírio dos vales, Ele é a rosa de Saron, a estrela da manhã, o Filho de Deus, Ele é o Rei da glória. E só quem conhece que Ele é o Rei da glória teme e respeita Ele. Crente enxerido com Deus, crente que tem fé. Deus, se for a tua vontade, Deus, seja feita a tua vontade, como tu queres, não como eu quero. Agora com o diabo não, a gente usa autoridade mesmo, decreta mesmo, em nome de Jesus, esteja falido, repreendido. Mas com Deus não é assim. Tem que ter temperança, tem que dominar o seu eu aí, entender que Ele que reina, e a gente é servo. Amém? Diga assim: piedade. Piedade, pena, sentimento de solidariedade para com o próximo. Olhe para cá, preste atenção, não perca a revelação da mensagem. Uma pessoa que tem piedade, ela se compadece do seu irmão ao seu lado que está passando por uma necessidade ou um problema. Infelizmente, os nossos maiores destruidores de sonhos, de ministérios, de alegria, estão dentro da casa de Deus. Por quê, pastor? Porque quando nós caímos, nós tropeçamos, nós somos homens, nós erramos. Essas pessoas que estão ao nosso lado, em vez de nos ajudarem, são as primeiras a baterem palma e dizerem: não falei que ele não ia conseguir. Eu falei que ele estava em pecado. Nós estamos esquecendo da piedade, daquilo que o apóstolo Paulo nos disse, que quem pensa estar em pé, cuide, para que não caia. Porque é fácil, você hoje está de pé, mas o amanhã nós não sabemos.
E se não for a graça, a misericórdia de Deus sobre nós, o que será de nós? E nós precisamos nos últimos dias, não de homens que usam seu poderio para matar, para derrubar, para abrir sepulturas. Eu profetizo que a unção que está sendo dada à igreja nos últimos dias é uma unção para corrigir sim, para exortar sim, mas também para pegar na mão e dizer: levanta, eu estou contigo, teu sonho não acabou. Uma geração de pessoas piedosas, pessoas que não têm mais piedade nem dentro da sua própria casa, pessoas que ficam anos sem falar com seus entes queridos por causa de coisas banais. Deus está dando a você piedade hoje, está acrescentando a sua fé, o sentimento de se compadecer pela situação de alguém e orar por ela antes de criticar e julgar, porque isso é uma fé verdadeira. E quando nós temos uma fé verdadeira, as pessoas vão olhar para nós e vão ver Cristo, vão ver Jesus em você. Eu acho lindo, eu olho para pessoas e vejo Jesus em muitas pessoas, pastores. Eu me admiro da simplicidade de muitas pessoas que eu não tenho, confesso. Há pessoas aqui que são melhores do que eu, e eu tenho vontade de aprender com você. E se nós não tivermos isso, a gente pede para quem? Para Deus. Porque a palavra nos diz que todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes, para aquele que pede. Nós precisamos de usar a piedade nos últimos dias. Cuidado quando houver problemas na sua casa, cuidado quando houver problemas no ministério. Antes de usar a justiça da condenação, tente usar a arma da piedade. Eu acho lindo isso. Todas as pessoas que convivem conosco e têm errado, e infelizmente elas acabam escolhendo o caminho da derrota. Nenhuma delas, pastores, pelo menos o meu coração está limpo. Eu sei que pessoas saíram daqui, mas nenhuma delas eu acredito que possam dizer diante de Deus: aquele ministério não teve piedade. Porque isso nós aprendemos. Nós já fomos humilhados demais, pisados demais, para chegar o momento em que Deus nos abençoar, a gente pegar e fazer o mesmo com os outros. Você que foi humilhado, Deus permitiu isso não para você pegar e sair humilhando as pessoas quando Deus te honrar. Ele permitiu isso para você ser mais piedoso, para toda vez que você fosse levantar e humilhar alguém, lembrar do que fizeram com você, e você vai sentir as dores do passado e vai dizer: eu não vou fazer o mesmo com o meu irmão. Andar que sunderei Deus está quebrando algo aqui nesta noite. Pessoas não estão nas nossas igrejas porque os culpados muitas vezes fomos nós mesmos. Nossos familiares não estão conosco aqui porque na hora de usar a piedade a gente usou o juízo, a acusação, a gente tentou matar e apagar o pavio que estava fumegando para sobreviver. Abaixa esse fundo aí, fazendo um favor. Piedade. Porque se você é cristão, você vai ser humilhado, você vai ser caluniado, você vai ser criticado. E se você não tiver a piedade para saber lidar com isso, você vai perder o rumo, vai sair do foco. Por isso, de consciência limpa fala, eu falo aqui. Se retroceder é porque não tiveram fé suficiente, porque oportunidade tiveram, chances tiveram. Então, irmão, aprenda a usar a piedade. Se o seu coração está armado contra alguém, respire fundo, pense primeiro, depois você age. Outra virtude, amor fraternal. Diga assim: amor fraternal.
Esse amor é um amor que só existe em laços familiares, religiosos ou patrióticos. É um amor especial, é um amor que só existe entre família, e família de primeiro grau. Amor de irmão para com irmão, de filho para com pai, pai para com filho, de mãe para com filhos. É um amor muito forte que nós muitas vezes não podemos nem explicar. Você tem filhos aqui? Quem tem filhos aqui? Você o ama? Quando ele se machuca, quando ele está triste, parece que dói mais em você do que nele. Até mesmo quando você corrige, você sofre mais do que ele. É um amor específico que a Bíblia nos diz. O apóstolo Pedro fala que se nós quisermos ir para o céu, nós temos que usar para com o nosso próximo o amor fraternal. Aí eu vejo como estamos distantes do evangelho da igreja neotestamentária. Como estamos distantes do evangelho de Pedro, de Paulo. E se nós quisermos sobreviver às astutas ciladas do diabo, a solução é ouvir o que esses homens têm a dizer e guardar no coração. Saia daqui com uma fé verdadeira. Não vai faltar oportunidade de você demonstrar isso lá fora. Tem duas igrejas hoje, uma dentro e uma fora. Eu pergunto, quem vai se prontificar a se preocupar com essa igreja que está lá fora? Oprimida, abusada, escravizada pelo diabo, porque um dia ouviram que Jesus é amor, que Jesus tem o perdão para os seus pecados, e quando entraram dentro da casa dele, não encontraram isso nos seus seguidores, e se frustraram. Como são mais fracos, não estavam alicerçados na rocha, voltaram para o espiritismo, para o mundo, para o vício, dizendo: o Deus dos crentes é uma mentira, o Deus dos crentes não existe, o Deus dos crentes é um conto de fada. Mas eu estou aqui brincando contra este principado no mundo espiritual, dizendo para o diabo ouvir que essa igreja lá fora, frustrada, chateada, vai ficar espantada, porque uma fé verdadeira está vindo para a igreja que está dentro. Uma fé verdadeira, levanta a mão, está vindo sobre a minha, sobre a tua vida, e nós vamos pegar essas pessoas de volta, e elas vão voltar para cá e dizer: eu vejo Jesus. Aderra xerga monteles. Hebreus 13:1. A Bíblia nos diz que esse amor fraternal tem que permanecer, não pode acabar. Romanos 12:10, o apóstolo Paulo, dizendo a sua epístola aos Romanos, ele enfatiza dizendo: permanecei e praticai o amor fraternal. Ele não é nada seu, mas ame como fosse o seu irmão. Ore por ele como se ele fosse o seu filho. Aí você vai sentir um pouquinho o que Jesus sentiu por você. Aí você vai ser mais feliz. Você vai prestar cultos melhores na casa de Deus. Diga assim para terminar: caridade. Eu acredito que a caridade é uma moeda, um lado da moeda do amor. Caridade é o amor que se distingue e destaca-se mais na atitude de contribuir, doar, agir com beneficência. Ou seja, este atributo tem que ser usado nos crentes dos últimos dias. Nós temos que nos desprender do material e começar a se preocupar em doar mais, a dar mais, a ofertar mais.
Nós estamos em época de carnaval. Milionários, empresários dão quantias imensuráveis para financiar a desgraça da sua família. E a gente, para levantar um projetinho aqui, para pegar uma praça, um trio elétrico, soa! Já tem 3 anos que eu quero fazer isso. Já fui na terra, levei o obreiro lá, pisei, tomei posse. Diz: Deus, essa terra é minha, eu quero fazer um evento aqui. Eu quero pregar aos perdidos aqui. Passou 1, passou 2, eu falei: Deus, o Senhor está testando a minha fé. Passou 3, o Espírito Santo bradou ao meu coração: filho, eu tenho que te falar uma coisa. E eu falei: mas Deus, o que é? O Senhor não é o dono do ouro e da prata? Deus falou: sim, mas também o meu ouro e a minha prata eu coloquei na mão do meu povo, e eu não vou descer lá para te dar na sua mão. Se eles não abrirem o coração e não se conscientizarem que eles têm que fazer caridades, a obra não vai avançar como eu quero. A gente leva um show dos espíritas, dos católicos, a gente fala deles, mas na hora de acolher e dar amor, eu quero ver se você tem o amor que eles têm. Ore por eles, porque infelizmente eles não serão salvos, porque salvação não é por obras humanas, é por reconhecer que Jesus Cristo é o único que satisfez a justiça do Deus irado contra o pecado. Nós temos que aprender com eles. Critique a idolatria, mas faça pelo menos 1/3 do que eles estão fazendo agora, pelos aflitos, pelos oprimidos. Na hora de dar a sua oferta aqui, para de falar que você está enriquecendo o pastor. Eu não preciso da sua oferta. Quem me sustenta é Deus. O maior abençoado é você mesmo. Tem gente que é tão prepotente que diz: eu não dei o meu dízimo. Quem diz que você dá alguma coisa não é seu. Dízimo não se dá, se devolve. É dele, e ele colocou na sua mão e vai prestar contas. Vai prestar contas. Caridade. E uma coisa que eu queria falar rapidamente aqui: paciência. Paciência. A gente está andando muito impaciente. Pessoas estão perdendo promessas porque querem seguir atalhos. Deus não trabalha com atalhos. A experiência que você está passando hoje, você vai precisar dela amanhã. Se você pular essa etapa de sofrimento, você não completa a caminhada. Os maiores exemplos de paciência, tem gente que diz, que quer a paciência de Jó. Paciência dele, irmão? A gente tem que pedir a nossa. Já diz, a paciência de Jó. Mas um homem chamado Abraão recebeu uma promessa impossível. Já estou encerrando. E ele aguardou pacientemente. Oh, Jesus. Hebreus 6,15. Quero encerrar lendo aqui. Aleluia, Jesus. Diz: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Salmo 40, versículo 1 e 2. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele inclinou os seus ouvidos ao meu clamor, me tirou de um charco de lama profundo. Esse é o Deus que abençoa quem tem paciência. Se Ele prometeu, vai cumprir. Deus vai cumprir. Se quer, levanta a mão para adorar a Ele. Tenha paciência, meu filho. Não estrague as coisas. Eu já fui como você, afobado, achando que é do meu jeito. É do jeito dele.
E o melhor lugar aonde se deve estar é no centro da vontade de Deus. Vale mais um bocado de pão com tranquilidade do que a abundância de bens com a contenda e a inquietação. O Senhor Deus deseja acrescentar essas coisas à sua fé. E o lindo aqui, relacionado à caridade, é que a igreja de Filipenses foi o maior exemplo. Na primeira viagem missionária de Paulo, nenhuma igreja se propôs a ajudá-lo, a não ser os filipenses. E ele elogia essa igreja e manda uma promessa para ela. Uma promessa que eu quero repetir para a sua vida, que tem atributos da fé. Se coloque de pé nesta noite. Filipenses 4:19. Para a igreja que tinha os atributos acrescentados à fé, ele disse: levanta a mão assim para receber. Ele disse que o meu Deus, segundo as suas riquezas, supra todas. Eu vou repetir. Que o meu Deus, que não é pequeno, segundo as suas riquezas, que não são poucas, supra não só uma, duas, três. Mão para cima, porque eu sinto o poder da profecia sobre mim. O Deus que está neste lugar, segundo as suas riquezas infinitas e eternas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Darguetuerra xerguefaz. Diga assim comigo: virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caridade. De novo, virtude, ciência. Alguém prepara um playback aí. Temperança, paciência, piedade, amor fraternal.